Se eu te disser que é possível você aprender inglês e conversar fácil com estrangeiros daí, diretamente da sua casa. E mais, que você ainda não aprendeu isso para conseguir aquela promoção no trabalho, conseguir um emprego melhor, para fazer dinheiro, porque você não quer? Hi, I'm Rod Krebs. I'm an English teacher with more than 10 years of experience, and you are at Conexão Britânica, the biggest British English channel in Brazil. As you can see, I can speak English fluently. And in this video, I'll be teaching you how to achieve this from your own comfortable house. But first, let us switch back to my native language, which is Portuguese, to make things easier for us. Quando a gente fala em aprender inglês, em aprender qualquer língua, muita gente fala muita coisa, muita gente se desespera, mas eu posso falar para você verdadeiramente, é um processo sim, mas eu tô aqui justamente para fazer esse processo acontecer para você da forma mais fácil. Então, nessa série de 4 vídeos, eu vou abrir a caixa preta do inglês. Eu vou te dar os maiores segredos para você conseguir aprender inglês sozinho, sem mistério, sem enrolação, sem papo furado. Agora, toda vez que a gente vai aprender um idioma, a gente geralmente se depara com essas 4 habilidades aqui. A leitura, ou o reading, a escrita, ou writing, a audição, ou listening, e a fala, ou speaking. E não é muito diferente do inglês, a gente trabalha com essas 4 habilidades. Mas como eu te falei, essa é uma série de 4 vídeos. Então, no vídeo de hoje eu vou me focar lá na primeira delas, na leitura, no reading. Pode parecer que é uma coisa muito desnecessária, porque todo mundo quer falar inglês hoje em dia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas de onde você pensa que vem vocabulário? Não é só de vocabulário que você escuta ou que você fala, mas muito também daquele que você lê. Então, até o final desse vídeo, a gente vai aprender como ler melhor e como progredir dentro dessa leitura. Vamos lá? Como eu te falei, a gente vai se focar hoje em leitura, então vamos pegar um exemplo. Eu trouxe pra gente o primeiro parágrafo do livro The Little Prince, ou O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Dá uma olhadinha. E aí tá dizendo o seguinte, olha só. When I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book about the jungle called True Stories. It showed a boa constrictor swallowing a wild animal. This is what it looked like. Vamos considerar que todos nós somos básicos, nós somos iniciantes, e a gente se depara com esse texto na nossa frente. O que a gente faz? A gente vai ler tudo bonitinho e a gente vai anotar palavra por palavra que a gente não entendeu. Vamos deixá-la numa lista separadinha. Considerando que a gente é básico, mas a gente já sabe algumas coisas, eu separei alguns trechos desse texto para a gente falar sobre eles. Olha lá. O primeiro seria years old. Aí fui lá, não entendi o que é years old, vou colocar na minha listinha. Depois, boa constrictor. Vou lá, ponho na minha listinha também. O terceiro, swallowing. É uma palavra bem grande, bem diferente, né? Então, não entendo, não sei exatamente o que isso quer dizer, coloco na minha listinha. E por último, looked like. Não entendi. Eu sei o que é looked, eu sei o que é like, mas não faz sentido quando isso é traduzido na minha cabeça. Então, coloquei na minha listinha. Perceba o seguinte, eu coloquei nessa lista palavras que eu não conheço, palavras que eu não entendi onde que ela encaixa ali, e palavras que eu até conheço, mas quando elas estão juntas, elas não fazem sentido. Então, o momento de você parar e ler é justamente para você, primeiro, claro, conhecer a história e tudo mais, tal, pá. Mas a gente está no momento de aprender vocabulário. Então, você vai separar aquele vocabulário que não fizer sentido para você. Seja porque você não conhece, seja porque você não sabe o significado, seja porque as palavras juntas ali elas não estão fazendo sentido para você. E é agora que a mágica acontece. Eu vou te dar algumas sugestões que funcionam para mim, que é o processo real que eu uso para aprender vocabulário novo. Tá? Hoje em dia eu tenho uma rotina que me permite aprender pelo menos uma palavra nova por dia, então eu faço um processo muito parecido com esse, com palavras que eu desconheço. Partindo do princípio que a gente tem a nossa listinha lá pronta, eu vou procurar um dicionário online. Perceba que eu não disse tradutor, eu disse dicionário online. Por que eu tô falando isso? Vamos ver a diferença dos dois. O tradutor ele vai te dar uma palavra ali. E aquele tradutor famoso que a gente conhece, ele é um tradutor de código aberto. Por mais que haja todo um trabalho de segurança para que haja a resposta certa ali, você ainda pode inserir respostas erradas dentro dele. Então, não vale a pena
você confiar 100% nesses tipos de tradutores. E é exatamente por isso que eu prefiro usar um dicionário. Eu estou sugerindo que você use o Reverso Dictionary. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Você vai ter acesso a ele. Ele é online, ele é gratuito, tem aplicativo também, tanto para Android quanto para iOS. Então, você pode baixar lá. E não estou recebendo para fazer propaganda deles, não. É porque eu uso. Eu uso esse dicionário para preparar as minhas aulas, eu uso esse dicionário para a minha vida. Então, você acessando o dicionário lá, você tem, óbvio, no site deles lá tem diversas opções. Uma delas, que eu acho a mais importante para a gente agora, é a definição. Eu sei, a gente é básico, a gente está começando, a gente não tem tanto vocabulário. Tudo bem, a gente entra lá na parte de definição, coloca ali a palavra que a gente quer. Ele vai dar a definição em inglês, eu sei, dá medo. Mas segura aí, até o final do vídeo eu vou te explicar alguma coisa que tem a ver com isso. Você vai ler aquela definição e vai procurar um sentido naquilo para você. Tá? Então, a gente procura, por exemplo, por boa constrictor. Você vai lá e coloca no dicionário boa constrictor e vê o que ele te traz. Você vai achar lá a palavra snake. Aí você olha, poxa, snake eu conheço, snake eu sei que é cobra. Então você vai ver que o boa constrictor é uma cobra. Claro, tem os desenhos, né? Tem as imagenzinhas no livro que dá para você deduzir. Mas se você pega um livro que não tem imagem, é esse o processo que você vai usar. Você vai precisar colocar isso de alguma forma. Uma outra sugestão que eu posso te dar é você colocar, quando você sabe que é um substantivo, que é um objeto, enfim, algo que você possa pesquisar de uma outra forma, eu sugiro você usar o Google Images. Então, coloca lá no Google Images, coloca o nome que você quer. Se você puser boa constrictor, vai aparecer lá a cobrinha lá. Se não aparecer da minha mesma imagem do Pequeno Príncipe, mas vai aparecer a imagem do animal real para você. E isso você vai fazer com todas as outras palavras da sua lista. Eu usei o boa constrictor só como exemplo. Mas se, por exemplo, você coloca lá looked like no Google Images, acho muito pouco provável que você vai achar uma definição, uma foto, uma imagem que te esclareça tudo. Então, nesse caso, é melhor procurar no dicionário. E você vai ver lá que looked like é parecer-se com, que vai ter na definição uma forma de te ensinar, de te mostrar que algo se parece com algo. Nesse caso, que a imagem da cobra que comeu o elefante, comeu um animal e parecia com uma determinada forma. Então, terceira sugestão que eu te dou, além do dicionário, além do Google Images, não é para dispensar essas outras duas. Mas a terceira sugestão que eu te dou é o nosso grupo do Telegram. Por quê? Não é só porque é o meu grupo do Telegram, não. Mas porque a gente bate papo lá, às vezes em inglês, às vezes em português, tá? E é uma oportunidade também de você conhecer pessoas que têm a mesma dificuldade que você ou que já passaram por aquela dificuldade e ela tem um jeito que ela conseguiu resolver que facilita a vida da gente. Então, é uma comunidade não só para nós aqui divulgarmos o nosso trabalho, divulgar os produtos que a gente cria, que a gente faz, mas também de criar uma comunidade de pessoas que aprendem juntas e que se ajudam. Então, o link lá para o nosso grupo no Telegram vai estar aqui também na descrição do vídeo. Você pode entrar lá e pode acessar. Já chega, já dá um oi para geral. Pode soltar a tua pergunta, não tem problema não. Já coloca lá a tua dúvida de inglês, que às vezes a tua dúvida de inglês é a dúvida do outro, e a dúvida do outro, e a dúvida do outro, que vira assunto de vídeo aqui do canal, beleza? Bom, você fez isso então com as palavras que você encontrou. A gente está falando só desse primeiro parágrafo. A minha sugestão é que você faça com o restante do livro todo. Eu sei, o livro tem 88 páginas, mas é uma leitura tão fácil, tão tranquila e a história é tão divertida que quando você vê, você já está para lá da metade do livro e você quer saber o que vai acontecer depois. Então você vai continuar lendo e procurando palavra. E acredite em mim, conforme você vai pesquisando palavras e aprendendo mais, vai ficando mais fácil a tua leitura. Então vamos considerar que você fez esse processo todo no livro todo. Você pega o livro, joga para cima e é isso aí, vida que segue, você já sabe inglês. Não, pega o livro e lê de novo. Mas dessa vez, sem pesquisar as palavras. Lê ele de cima a baixo, são 88 páginas, como eu falei, dá para ler aí bem rapidinho. Senta, lê ele todo, você já conhece a história, então muitas das coisas elas vão vir mais naturalmente e você vai ver como a leitura ela vai fluir melhor para você. Mas eu quero deixar uma coisa, uma mensagem aqui para você de algo que eu já ouvi muitas vezes quando eu dava aula em sala de aula presencial. Que é aquela velha história, mas teacher, isso é muito difícil, eu não vou conseguir.
a gente tem duas coisas aí. O primeiro é o isso é muito difícil e o segundo é o eu não vou conseguir. O eu não vou conseguir significa você está se impedindo de fazer alguma coisa. Você está determinando que aquilo não vai dar certo para você. E isso não é o que a gente está buscando. Você é uma pessoa absolutamente capaz de fazer qualquer coisa para início de conversa. Já em segundo lugar, é aquela questão do mas isso é muito difícil. E eu vou falar aqui uma coisa para você verdadeiramente. Tudo aquilo que a gente acha que é difícil significa que a nossa mente não está preparada para performar aquilo. Não está preparada para realizar aquela ação. Então, o que a gente precisa fazer? Praticar. Tornar aquela ação, aquilo que a gente acha que é difícil, um hábito. Pega isso que eu falei agora. Pega todas essas dicas que eu te dei, que é dica que eu uso na minha vida, e pratica. É um pouquinho de cada vez. Ah, você não tem paciência para ler o livro todo durante um dia, fazer isso no mesmo dia. Lê metade do livro hoje, metade do livro amanhã, fazendo todo essa coleta de material novo, de vocabulário novo. Terminou, já pega o livro e lê novamente. Aí deixa para um terceiro dia você ler o livro novamente. Aí parte para um novo livro e assim por diante. Então, aquilo que você acha que é difícil hoje é porque aqui não está habituado. Então faz a tua mente se habituar com aquilo. Eu estou muito feliz que você conseguiu chegar até o final desse vídeo aqui comigo. É uma intenção daqui do Conexão Britânica fazer com que você aprenda inglês da melhor forma possível. Eu costumo dizer que eu quero que você aprenda sem mistério. Então, eu tenho zero intenção de fazer com que você não entenda alguma coisa. Mas, para que você consiga entender tudo do que eu tenho para passar, é importante, é necessário que você se inscreva nesse canal. Então, clica naquele botãozinho vermelho lá embaixo e já badala o sininho também para receber a notificação dos vídeos novos que a gente solta toda segunda e toda quinta às 19 horas pontualmente. Aí sim, eu vou conseguir fazer com que você passe por esse processo sem mistério, sem enrolação, sem papo furado, como eu falei. Aqui não tem isso. Mas se por acaso ficou alguma dúvida para você, ficou alguma coisa que eu não tenha explicado de uma forma que você tenha entendido, deixa nos comentários aqui. Pode colocar a sua pergunta, pode colocar teu puxão de orelha também. Se eu expliquei alguma coisa que você não entendeu coloca aqui nos comentários que eu te respondo. E segue a gente nas redes sociais. O link vai estar aqui do lado e também na descrição do vídeo. Lá tem um monte de conteúdo extra. Você tem acesso um pouquinho do backstage aqui do canal, das coisas que a gente faz no dia a dia. Vai ter caixinha de pergunta quase todo dia, vai ter enquete quase toda semana, tem palavras novas de inglês que a gente vai colocando lá para vocês aprenderem. Então, lá tá um monte de coisa diferente daqui. Se eu fosse você, eu clicava no link e não perdia essa chance. Mas o mais importante você não pode esquecer que é isso aqui. Attention, focus, dedication and hard work. Essa é a minha receita para sucesso na vida, no inglês, relacionamento e em qualquer coisa que você quiser. Então, pega isso aqui e vai ser feliz. Obrigado pelo seu view e vejo você nos próximos vídeos. Valeu? Um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.